Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar sobre autismo. Quais são os desafios, como viver com crianças autistas e quais são os talentos deste grupo social. Estes são os destaques do seu programa e acompanhem a reportagem do jovem autista Hamilton Machel, já a seguir. Deficiência em Moçambique. Com apenas 4 anos de idade, Hamilton Machel já sabia ler e escrever, habilidades que aprendeu sozinho. Um comportamento fora do comum, visto que muitas crianças com esta idade ainda estão na iniciação escolar. Esta característica só veio a ser revelada como autismo aos 33 anos na vizinha África do Sul. Um dos primeiros exemplos que o meu pai teve foi chamaram-no na escola. Eu na altura tinha 3 anos e alguma coisa, eu estava ainda a fazer a pré. Estava na Beabá na altura. Notaram que eu era uma criança que estava por vezes muito mais no meu canto, mas que associado a isso havia facilidades que eu tinha de ler, facilidades que eu tinha em escrever algumas coisas. Eu era muito novo ainda para a idade que eu tinha. No tempo de escola também, meu pai foi chamado a atenção com relação a algumas habilidades que eu tinha. Eu tinha alguma destreza em algumas coisas, mas também tinha alguma atenção muito virada para outras coisas. Autismo ainda nem sequer era conhecido em Moçambique, então dificilmente as pessoas podiam pensar que isto tivesse alguma coisa a ver com autismo. A falta de noção do perigo faz com que muitas crianças autistas não sintam medo de correr perigo. Hamilton conta que, na altura, com apenas 9 anos de idade, foi desafiado a saltar do prédio de 6 andares. Há um exemplo que eu vou dar aqui que é um bocado estranho, mas olha, eu na altura devia ter 9 anos. Nós vivíamos no prédio de 3 andares, tínhamos o terraço e depois no terraço ainda tem aquele tanque de água que tem nos prédios. Então eu estava no tanque de água do prédio, então basicamente estou no 5º, quase 6º andar. E os meus vizinhos, têm os vizinhos bem mais velhos, perguntaram se eu podia saltar. Eu já assistia a filmes naquela altura, eu disse que eu posso saltar. É engraçado que eu pulei lá para baixo do prédio. Por sorte, eu estou aqui vivo e depois eles correram para a minha casa para avisar. O marido saltou lá para baixo. Quando saem, os meus familiares para ver, eu estou a subir as escadas. Foi por muita sorte mesmo até. Mas é para ver que eu não tinha noção de que aquilo realmente é uma coisa má. Então as crianças autistas também não têm esta noção de perigo. Elas facilmente podem se envolver numa situação em que é de perigo, mas eles não notam que há perigo nesta situação. Olhava como vantagem ser autista? Hamilton nos respondeu nos seguintes termos. Não vi isto como uma desvantagem, também não vi como uma vantagem, levei isto como uma naturalidade. Talvez porque já era bem mais velho, então já conseguia lidar com algumas coisas, mas eu acredito que não foi para mim um problema. Muito pelo contrário, colocaram-me numa situação, então fui buscando soluções para aquele tipo de situação. Eu não dizia a ninguém que era autista, as pessoas também não sabiam exatamente o que é autismo. Tive relações em que não disse às pessoas que era autista, também não sabia como é que as pessoas haviam de lidar com isto. Realmente falar de autismo é realmente algo novo em Moçambique. As pessoas só estão a ouvir ou vão percebendo que existe uma certa condição que é autismo, é algo recente. Diante de uma realidade nova na sociedade moçambicana, o jovem autista criou a plataforma do bem-estar, em que tanto os autistas e seus pais, bem como a sociedade no geral, podem buscar soluções para lidar com este grupo social. Foi uma das coisas principais que me levou a procurar soluções para casos em que existissem pessoas com autismo. Então, foi isso que me motivou realmente a criar a plataforma. E criei esta plataforma, mas não só para autistas, criei uma plataforma para várias coisas, que era uma plataforma mais de saúde e bem-estar. Fui reunindo com alguns órgãos aqui que pudessem associar também a esta plataforma, enfim, trazendo algumas soluções para resolver algumas questões que eram questões do nosso dia a dia. Então, dentro desta plataforma existe lá o portal do autista, e pelo portal do autista é possível a pessoa encontrar
lá o que é o autismo, como lidar com o autismo, tem lá dicas também. É possível também a partir daqui a pessoa entrar em contato com psicólogos, pessoas que podem atender a determinadas causas. É possível encontrar professores que estão mais ligados à área do autismo, é possível encontrar educadores de infância, é possível encontrar babás, é possível encontrar empregadas que tenham sensibilidade para tipos de cuidados para pessoas com alguma condição especial. Emilton é autista e tem um filho também autista. E como tem sido a convivência no seio familiar? O nosso filho Júnior tem, desde que ele é pequeno, ele tem a mesma babá até hoje. Então ele conhece aquela babá, ele dá muito bem com aquela babá e então é mais fácil ele interagir com ela. Mas quando vamos para questões de coisas sociais, temos que ser nós pais, somos nós pais mesmo que temos que estar ali a prestar atenção para algumas coisas, e sempre que ele faz alguma coisa em que para os olhos dos outros não é normal, somos nós que temos que estar ali a dar atenção. Olha, não, é porque ele é autista, então ele tem uma condição diferente, por isso pode se portar assim. São de crianças autistas nas escolas é uma grande preocupação de pais de autistas. Milton Machado deixou um conselho ao setor de educação. É possível fazer-se mais nas escolas. Um exemplo que eu costumo dar é, mesmo nas escolas públicas, mesmo quando é para crianças autistas, as crianças passam por muitas coisas em casa. Então, nós temos muitos psicólogos formados neste país, muitos mesmo. E temos muitos psicólogos que podiam estar a fazer alguma coisa também para a causa de muitas outras crianças. A escola tinha que ter um psicólogo, porque as crianças passam por situações em casa. Quando elas chegam na escola, elas podem ter um certo tipo de comportamento e não terem um bom aproveitamento. Linda história do jovem autista Emilton Machado. Esperamos que o amigo Vinte tenha acompanhado e tenha gostado da entrevista. Ainda sobre autismo, acompanhe a entrevista conduzida pelo jornalista Rafael Bata, que vai conversar com a cantora do gospel, Maura. Sejam bem-vindos. Estamos com a Maura Senete, cantora de gospel, que vai dizer-nos há quanto tempo está nesta carreira musical. Porque eu ainda não canto profissionalmente, mas tenho feito algumas músicas e algumas composições desde 2018. Sim. De lá até cá, quantas músicas já escreveu, e também se já tem algumas que já estão gravadas? Situa os nossos ouvintes em que pé está. Eu tenho 7 composições, ainda não tenho nenhuma música gravada. Até este momento são 7 músicas que já estão criadas. Quais são as dificuldades que tem enfrentado nesta carreira, ou por outra, não consegue gravar? O que é que está a falhar? Bom, primeiro ainda é a falta de oportunidade para poder gravar as músicas e se calhar ainda não encontrei certas pessoas para que me possam fazer acompanhamento devido pessoas que já estão mais especializadas na área da música. Mas tem cantado em que lugares? Por exemplo, falou gospel, canta somente na igreja ou é chamado para acompanhar outros artistas? Onde é que tem cantado? Bom, eu não canto somente gospel, eu canto outros estilos de músicas e eu canto nos eventos, faço cover em alguns eventos sociais, nas instituições e também canto na igreja. Sim. Mas quais são os tipos de músicas que costuma cantar? Falou de muitos tipos, né? Pode citar alguns aqui? Canto Mara Benta e algumas músicas tradicionais. Tradicionais, falamos de Mutimba, falamos de Xigubo e outros mais? Não, as músicas feitas em Nampula, tufo. Sim, gosto de cantar tufo e por aí. Bom, nesta carreira musical, ou seja, como cantora de gospel e outros estilos, quem é o seu ídolo ou a pessoa que mais adoras ouvir a cantar, a pessoa que te inspira? A pessoa que me inspira não é uma única pessoa, são duas. Eu gosto de música no geral, mas eu gosto muito da Mingas
E também gosto muito da Gabriela e da Lisa James. Pois. O que é que pode dizer a elas, né, como pessoas que sempre quando queres compor, tem olhado a elas para poder compor as suas composições? Bom, primeiro eu olho para Mingas pela maturidade que ela tem colocado nas suas músicas, nas suas composições. A Gabriela é pela maneira como ela tem colocado a sua voz natural nas músicas. E a Lisa James, gosto porque ela é uma pessoa muito talentosa e aprecio a sua carreira, e também ela tem falado muito de Deus nas suas últimas composições. Como é que olha a música em Moçambique? Bom, eu olho a música em Moçambique. Primeiro, eu me espelho muito em artistas, cantores moçambicanos, mas também eu acho que ainda precisa se trabalhar muito e valorizar-se a música local. Sim, ainda há pouco eu digo preconceito sobre a música local. Então as pessoas vão optando pelos estilos já angolanos, sul-africanos, o vulgo mapiano, kizomba, por aí. Sim. O que é que se pode fazer de forma que os músicos moçambicanos colocam a música ou aquilo que lhes identifica? Eu acho que tinham que ser eles mesmos e gostarem daquilo que é a sua cultura. Nós temos bons estilos, marabenta, panza. São bons estilos musicais que, se os músicos estiverem todos unidos numa só causa, podem levar essa música além fronteiras. Sim, porque são bons ritmos. Muito obrigado. Você tem algo que queira acrescentar nesta nossa conversa? Apenas agradecer pela oportunidade e parabenizar a cultura na área da música. E aqueles que já estão na área musical, sucessos, e muito obrigada. Deficiência em Moçambique. Muito obrigado, amigo ouvinte, pela sua audiência, por ter acompanhado estas notícias que marcam atualidades aqui no seu programa de eleição de deficiência em Moçambique, onde pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Por tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.